projeto Manuelzão é um projeto de uma iniciativa que eu diria meio peculiar, né? Por ser um projeto que nasce no Departamento de Medicina Preventiva da UFMG, com uma tríade, né, de saúde, ambiente e cidadania. Ele nasce em 1996, quando um grupo de professores, né, professor Apolo, eu, né, professor Antônio Leite, depois incorporaram outros professores, Tomás, professor Tarcísio, e a gente começou a discutir quais eram os determinantes de saúde da população. O que é preciso para qualificar a saúde coletiva, né? E a gente percebia que a nossa prática, a prática médica, era extremamente assistencialista, como até hoje o é, né? E medicamentosa. E a gente, ao mesmo tempo, cada vez mais atendendo, cada vez mais demandas, ou seja, o processo de medicalização não impede que a indústria da doença continue a gerar cada vez mais doentes, né? Porque tem uma causação nesse processo. E muitas vezes a gente não atua na causa, a gente só pega a consequência. Então a gente espera as epidemias chegarem para a gente cuidar daqueles que serão as vítimas da epidemia, né? Quando na verdade a gente poderia antecipar muitas delas, né? Ou evitar que as pessoas ou adoecessem ou morressem de uma série de doenças que a gente considera evitáveis, né? E nesse cenário, já em 1996, né, já tinha ocorrido a Rio 92, né, ou seja, aquela conferência mundial sobre a questão ambiental, e nós ficamos muito impactados, como já naquele momento a agenda ambiental era uma agenda já com uma certa criticidade, né? E a gente visualizou que o cenário onde as doenças acontecem é nesse ambiente, ou construído ou natural. Então, na verdade, se você não tem um ambiente sadio, não há que esperar que a saúde seja coletiva, porque a doença vai ser gerada a partir dessa contaminação, né, dessa destruição daquele ambiente, seja natural ou construído. Então, um exemplo do que a gente vivenciava, a gente colocava os nossos alunos da medicina, né, que a gente orientava, para atender ou nas cidades do interior ou nas periferias da capital. E muitas vezes locais que não tinham saneamento, não tinham coleta de lixo, e as crianças acabavam, por exemplo, adoecendo de verminose, tendo quadros de diarreia. E o nosso aluno medicalizava, né, essas crianças no intuito de provocar uma melhoria da saúde delas. Mas isso é temporário, né? Ou seja, uma vez passado a medicação e como ela vai voltar àquele ambiente absolutamente contaminado, degradado, a doença reaparece, porque a doença está no ambiente, não está na pessoa. A pessoa assimila aquilo que o ambiente, de certa forma, tem, né, incorporado. Então era muito claro para nós que nós estávamos fazendo o que em veterinária, né, se usa muito, que é vermifugar, né? A gente praticamente vermifugava igual se vermifuga cães e tal, porque depois de um tempo, 6 meses depois, a mesma criança, a mesma família, aparecia com os mesmos quadros, né? Então isso era incompatível com uma ideia de saúde coletiva, né? É muito mais compatível com a doença coletiva. E por outro lado, né, a gente começou a perceber
que essa falta, por exemplo, de saneamento, normalmente contaminava o córrego que passava ali próximo à comunidade, né? E esse córrego contaminado levava também um dano e uma morte para frente, né? Ou seja, você não só estava ali adoecendo pessoas, mas já estava adoecendo também um afluente, um córrego, um rio. E esse rio, ele não termina naquele ponto, naquele trecho, mas ele vai na sequência. Então você vai provocando, né, um efeito sistêmico de degradação, poluição, doença e morte. Então a mesma morte, a mesma doença que assola o coletivo das pessoas, assola o coletivo da biodiversidade, assola o coletivo, ou melhor, a própria vitalidade de um rio, né? Então nós começamos a perceber que, olha, como dizia Drummond, né, a gente começou a perceber que na rua não cabem todos os homens, né? O mundo é bem maior do que a rua. Então não adianta pensar apenas um trecho, nós temos que pensar o todo. E aí a gente imaginou que a gente precisaria de um outro território para pensar sistemicamente. E nessa ideia a gente caminhou para a bacia hidrográfica, porque esse sim é um ambiente referenciado, né, pelo ambiente natural, construído pela natureza, formatado ao longo de toda uma formação geológica, né? E a água, ela permeia, né, todos esses trajetos. Ela passa pelo urbano, pelo rural, pelo esgoto não tratado, por tudo isso. Então, nós começamos a perceber que a água é um elemento síntese da nossa mentalidade de civilização. Ou seja, nós dependemos essencialmente dela para tudo, né? Para a nossa saúde, para o nosso consumo, para a nossa economia, e provocamos a própria morte do rio, a própria degradação, a própria doença do rio, né? Então, isso é uma contradição civilizatória absurda, né? A gente começou então a colocar, né, que nós tínhamos aí uma agenda, né, que convergia a saúde das pessoas com a saúde do ecossistema, tendo a água como um elemento síntese, né, e tendo a bacia como um roteiro geográfico. Olha, precisamos rever tudo o que está acontecendo aqui nesse entorno, porque isso está adoecendo pessoas, está matando o rio, está matando biodiversidade, e a sociedade e a humanidade não sobrevive, né? Quando a gente colocou isso em 1996, numa faculdade de medicina, você imagina o tamanho da situação que a gente criou numa visão extremamente medicalizadora, né? Então, a gente, no primeiro momento, foi colocado como alguma coisa meio estranha, né, dentro desse processo. Interessante, nós estamos aqui em 2024, tudo que falamos em 1996, né, somente se intensificou, né? Ou seja, aqui agora, em 2024, a gente tem uma síntese daquilo que falávamos em 96. Vai adoecer todo o mundo. A humanidade está adoecida e está adoecendo. O planeta está adoecido, está piorando, né? E ninguém sobrevive nesse cataclisma, né? O planeta até sobreviverá, porque ele não depende. Essa é outro engano, né, da nossa mentalidade civilizatória de que somos acima, besteira, né? Nós somos um elemento da natureza. Somos como qualquer outro animal desse planeta. E se as condições necessárias à nossa vida deixarem de existir, né,
como deixaram de existir para os dinossauros, para outras espécies, é simples, a espécie se extingue. O planeta não, o planeta vai continuar a sua trajetória, né? Me preocupa quando hoje, falando em 2024, ao invés de lutarmos pela saúde coletiva, pela saúde planetária, né, a gente vislumbre no horizonte de que a nossa saída está em Marte. Olha, se a gente não foi capaz de controlar o paraíso, né, ser expulso dele, já dizia até biblicamente, não foi uma boa para a humanidade, né? Então, nós estamos deixando de preservar um paraíso para arriscar um terrorismo, né? Para ver o que vai dar. E essa não é uma boa aposta, não é uma boa aposta, né? E aí a gente vê que realmente a humanidade está adoecida, né, por uma economia esquizofrênica, frenética, né, de consumo e usurpação, tanto das forças humanas quanto das forças naturais, né, como se isso fosse progresso, como se estivéssemos progredindo nessa lógica, né? Isso não vai nos salvar, né? Ter o carro do ano, ter a coisa mais tecnológica do ano, não vai nos salvar, né? Então nós temos que pensar que mundo é esse, que planeta é esse, e é isso que sempre o Manelzão, vamos dizer em termos mais filosóficos e profundos, né, sempre trouxe essa discussão. Para onde vamos? Para onde queremos ir, né? Isso são decisões que se tomam no dia a dia, da cidade, das águas, dos rios, né? A gente diz que quer salvar rio, aumenta a degradação. A gente diz que quer salvar mata e destrói. Quer dizer, não há como esse sistema funcionar, né? Então, não tem como, falando uma fase bem simples, né? Não tem como você fazer omelete sem quebrar ovos. Então, você quer continuar tendo, né, um planeta desidratado, um planeta seco, um planeta árido, né? E que é a vida. Isso existe uma contradição básica, né? Isso não vai tirar a gente da situação que a gente está. Que a gente fala que o mundo tem problemas e a universidade tem departamentos. Como se o mundo fosse departamentos, um monte de caixinha. Não. Repetindo mais uma vez Drummond, o mundo é um só. Ele é grande e é interativo o tempo todo, né? E a gente vê muita essa tentativa de esfacelar o mundo em pedaços no modelo cartesiano de tentar compreender uma realidade que é muito mais sistêmica e né, uma troca muito frenética de fluxos de energia, de vida. Não tem como você ficar separando isso aí. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente procurou fazer foi trazer o conceito de que trabalhar numa dimensão sistêmica, né, ela tem que ser multidistincional, ou seja, não é só a universidade que dá conta disso. A universidade tem que sair para o mundo. A universidade não pode ficar na rua, porque o mundo é maior do que ela. Mas ela tem informações que ajudam a compreender o mundo. E ela tem que ir para a rua, ela tem que ir para o mundo, ela tem que dialogar com o mundo. Então a gente entendeu desde o início que a gente precisava fazer esse diálogo com a sociedade e que esse diálogo tinha que ser interdisciplinar, interdepartamental, né? Ou seja, você tinha que ter vários conteúdos, disciplinas e matérias dialogando sobre isso. Então a gente trouxe professores do IGC, comunicação, biologia, geografia, enfim. A gente procurou dialogar
com vários setores e segmentos, para que todos ajudássemos, né, ou nos ajudassem, melhor dizendo, a compreensão do mundo, né? Como é que o conhecimento que a geografia tem cabe numa explicação que a gente precisa para entender a dinâmica de uma bacia, por exemplo, como que o nosso conhecimento sistêmico da saúde coletiva pode fluir nessa compreensão da realidade. Então, a gente procurou sempre trazer para uma visão de interdisciplinaridade, né? E multi-institucional, né? Entendendo que nesse diálogo a gente tem que trazer, a universidade tem que dialogar com órgãos de Estado, com órgãos de governo, com sociedade, com todo mundo, né? Tem que fazer esse papel. E um outro elemento fundamental foi mobilização social, né? A gente sempre entendeu que a universidade, por ter conhecimento, ela tem a obrigação de compartilhar com a sociedade, né? Ela tem profissionais, tem pessoas que pensam, que transitam pelo conhecimento, que fazem pesquisa, e essa coisa tem que sair aqui de dentro, né? E as pessoas têm que ser potencializadas, empoderadas, né? Na sua ação coletiva. Então, uma coisa que a gente sempre buscou, né, foi criar uma mobilização da sociedade para levar o que a gente tem de conhecimento disponível e acessível às pessoas e ouvir também das pessoas aquilo que elas têm disponível, né, no conhecimento delas, que dialoga com a realidade do que a gente tem, né? Então, nós procuramos criar núcleos Maneuzão, né, em toda a bacia, com uma unidade territorial de pensamento coletivo, né? E nós chegamos a ter 50 núcleos dentro de uma bacia do tamanho do Velhas, né? Outra coisa que a gente procurou foi criar fluxos de informação e de articulação, e aí a gente trabalhou com as expedições, né? Fizemos uma grande expedição em 2003, né, para exatamente traçar um roteiro do rio, conhecer o que era essa bacia, trazer todos para esse conhecimento coletivo, né? Para nós, a visão é de que a água é o sangue da terra, né? Da mesma forma que nós temos um sistema circulatório que transita o nosso sangue, a natureza tem um ciclo irrigatório, né? Vamos dizer assim, que passa exatamente pelo trânsito das águas nos territórios, levando à formação dessas bacias. Então, a gente procurou criar essa lógica, né? A gente detectou os problemas fundamentais que aquele território, ou que a bacia sofria, né? Em 2005, a gente lançou uma meta estrutural, né, para trazer a unidade de governo, sociedade, em prol de uma visão estratégica, que foi a meta 2010, de navegar, pescar e nadar no Rio das Velhas. Porque o que a gente queria dizer com isso? Para que isso acontecesse, a gente, por exemplo, teria que atuar muito na região metropolitana de Belo Horizonte, porque o Rio das Velhas abastece 60% da capital e a capital joga praticamente quase que 100% do esgoto nela. Então era uma contradição, né? A água que você bebe é a água que você suja. E aí? Né? E naquele momento não se tratava, ou se tratava muito pouco do esgoto, né, que Belo Horizonte produzia. Então a gente criou a meta como uma meta para que a gente melhorasse o saneamento coletivo, melhorasse a qualidade de vida das populações da periferia e, ao mesmo tempo, revitalizando os rios para que o Velhas pudesse respirar. E aí a gente definiu que o grande marco
seria a volta do peixe. Então, nós trouxemos para a realidade que o conhecimento todo científico pode ser emblemático simbolicamente na volta de um peixe, né? Se o peixe voltou aqui é porque a sociedade evoluiu, a sociedade conseguiu superar os seus problemas de ordem sanitária, as suas divergências políticas, dar a ela uma dimensão maior do que a pessoalidade e entender que é possível construir um futuro, né? Então, isso que, vamos dizer, foi o grande marco estratégico que a gente fez, né? Em 2010, né, a gente conseguiu, né, vitórias importantes, que aí construiu-se a ET Onça, a ET Arruda já estava em processo, e com isso a gente conseguiu tratar 60% do esgoto. Nadar não foi possível ainda, mas o peixe voltou com força, o que significa que se a gente der força à natureza, a natureza responde. E se a gente tiver sentido, direção, meta, objetivo e compromisso, as coisas acontecem. Então a gente provou que é possível, quando existe uma vontade, uma determinação coletiva, de se mudar o rumo das coisas, né? Assim como se essas coisas não se praticam e deixa o laissez-faire, aí vale o que vale e aí a destruição toma conta, né? E esse é o dilema que eu acho que nós estamos, inclusive, da civilização agora, né? Se a gente vai tomar as rédeas verdadeiramente do processo, né? Ou se a gente vai deixar que a economia, do jeito que está posta, com o cenário que ela se coloca no planeta, ela prossiga nesse caminho destrutivo, porque é isso que está posto, né? Então, acho que nós temos aqui um dilema civilizatório, um dilema de para onde ir, porque nós temos hoje, né, com toda a fundamentação científica, tecnológica, olha o contrassenso do que a gente vive hoje, né? Nunca a humanidade teve tanto dado, tanta informação, né? E ao mesmo tempo a gente percebe que nunca tivemos tão desnorteados, tão sem direção, né? Tão sem união, capaz de entender que a preservação da vida é um grande atributo coletivo que a gente tem que salvar do ponto de vista planetário, né? Então, eu acho que a gente, o tempo todo, né, tem mostrado nessa luta do Manelzão, né? Depois disso, porque quando a gente começou, o nosso grande problema era esgoto, né? E aí, em 2015, começaram a derrocada das barragens, né? Aí caiu primeiro a barragem lá de Mariana, né? Depois, 5 anos depois, a de Brumadinho, no Paraupeba. E a gente se assustou com o poder, né, avassalador de destruição que essas estruturas que aí a gente deu a dimensão do que existia, potencialmente também produziam no coletivo, né? E aí a gente começou a se dar conta do impacto dessa extração desmedida, né? E sem controle, né? Que podia provocar tanto mortes de vidas humanas quanto de biodiversidade e a morte do próprio rio, né? Então, aí a gente também trabalhou muito e hoje a gente tem uma lógica
e temos trabalhado muito na questão do empoderamento coletivo, né? Principalmente até jurídico, para as pessoas poderem terem argumentos legais, né? Dado que o Estado, enquanto um fiscalizador ou operador de um controle coletivo dessa atividade, ele se mostrou absolutamente ineficiente, né? E está, evidentemente, submetido às vontades de um setor que extrapola, muitas vezes, o sentido mais coletivo e humano da preservação do que tem, né? Então, daquilo que se pode tirar um valor monetário, se qualifica e se transforma em um bem para alguns, não para todos. Daquilo que não se traduz, num primeiro momento, como lucro monetário, a esse pode ser desqualificado, depreciado, degradado, expropriado, né? E aí você tem expropriação de terras, de território, de pessoas. É um sentimento muito ruim, né? De perda de força coletiva de organização do próprio Estado. É uma falência. Eu acho que a gente vê uma certa falência de que os setores econômicos hoje têm mais força que o próprio Estado enquanto um regulador que deveria ser, dentro de um Estado democrático de direito, né, um regulador do bem coletivo, né? O Estado se ausentou desse papel, né? Isso é muito ruim, porque você vê, mas então quem vai ter autoridade, né, para dizer se sim ou se não, né, sobre aquilo que nos é o futuro, né? Quando a gente luta, por exemplo, por uma luta ferrenha, que a gente está aí nela há mais de 15 anos, né, a Serra do Gandarela, porque ali tem uma riqueza hídrica monumental, né, uma biodiversidade incrível, né? É um dos poucos pontos ainda desse quadrilátero que não foi minerado, e você entende que aquilo é um patrimônio que a gente tem que deixar coletivamente, e fica um movimento quase que solitário da sociedade, né? Enquanto está lá no artigo 225 da Constituição, que é dever do Estado e do cidadão, né, lutar pelo equilíbrio, um ambiente devidamente equilibrado para esta e as futuras gerações, né? Eu acho que uma das coisas que o Manelzão traz é um pouco essa expectativa, né, de que nós estamos tirando o direito, né, das gerações futuras. Nem daqueles que já nasceram, né? Estamos tirando dos que já nasceram e, o que é pior, dos que vão nascer, né? Direitos fundamentais, que eu diria, e nós estamos tirando deles essa possibilidade, né, de ter um ambiente mais equilibrado, mais ambientalmente adequado, né? Como em algum momento da nossa história a gente até passou por ele, né? Passou. Porque o que tem acontecido, só para ter uma ideia, né, que se discute muito a questão da mudança climática, né? Nas cúpulas, e a única coisa que a gente sabe é o seguinte, olha, acho que já estamos na 27ª cúpula do clima, é que daqui a 2 anos vai ter outra, né? Porque se resolvesse uma só, sentava e se resolvia, né? Mas não, vamos fazer outra. Mas aí tem o painel dos cientistas acompanhando, né? E se previa, né,
que a tentativa era de chegar até próximo de 2050 com um aumento máximo de temperatura na casa de 1,5. Nós estamos em 2024, nós já estamos com aumento de 1,2, né? Ou seja, nós estamos atingindo a meta, às avessas, né? Muito mais rápido, num ritmo avassalador. Então, nós estamos dizendo, né, de situações que cada vez nos coloca num limite, né, de retorno cada vez mais difícil. Porque aí o dano justifica o próprio dano, que causa mais dano, e já que já acabamos com isso, então vamos acabar com o resto. É mais ou menos uma noção do laissez-faire, já que acabamos com esse tanto, não vai fazer muita diferença acabar com mais tanto. Uma das coisas que dentro desse cenário a gente sempre teve um olhar, até porque a universidade, a UFMG, está situada numa capital de estado, né? Que é, por sua vez, a maior poluidora do Rio das Velhas, que, por sua vez, é a maior poluidora do São Francisco. Então, uma das coisas que a gente sempre trabalhou com a ideia de que o modelo de cidade, né, que a gente constrói também determina, né, as consequências do que a gente sofre, né? E nós tivemos sempre esse desenho de que a cidade procurou levar água tratada, né? Ela acelerou, então hoje você praticamente tem todas as pessoas abastecidas com água tratada, né? Mas ela não acompanhou no mesmo ritmo a questão do tratamento do esgoto. E esse foi um crime brutal nesse processo aí da cidade, né? Porque aí o que você fez? Você começou a drenar o esgoto para dentro do rio, né? Você fez dos rios urbanos, né? Rios esgoto a céu aberto, né? E aí veio uma política de que se fede, se está feio, vamos tampar. Aí fizemos canalização em cima de um erro já equivocado de matar o rio, né? E essas canalizações viraram mais problema para dentro do modelo de cidade. Porque aí, quando vem a chuva, a água, ela não quer saber, ela tem o caminho dela, ela tenta buscar o curso da água para onde ela corria, e esse curso virou uma avenida, né? Então, depois a gente passou a se deparar com situações cada vez mais frequentes, né? De inundações urbanas, né? Algumas até fatais, né? Com todo prejuízo material, deslocamento de pessoas e tudo mais. Então, a gente começou a discutir políticas públicas também nesse sentido, né? De que a cidade tinha que conviver com os rios, né? E uma desses avanços, inicialmente ele nasce com o prefeito Célio de Castro, depois o Pimentel deu prosseguimento, que foi exatamente um projeto inovador chamado Drenurbis, onde ao invés de canalizar, né, você trabalhava com o processo de revitalização. Você recuperava o curso d'água, tornava ele um elemento da natureza da cidade, né? E tornava esse curso d'água novamente um ambiente onde se podia conviver, né? E a gente tem vários desses exemplos que a gente conseguiu, por exemplo, o Parque Nacional da Piedade, né? O Parque 1º de Maio, né? Uma série de parques que foram criados dentro dessa lógica, né? De se recuperar o córrego em leito natural. Com isso você evitava a doença, tornava a água, né,
límpida, né? Voltava ela para o cenário urbano, né? E, consequentemente, fazia com que as pessoas pudessem conviver com as águas e com os rios, né? Nós fizemos até 3 encontros de revitalização internacional de rios, fomos pioneiros nisso, né? De trazer exemplos fantásticos de como as cidades estavam se repensando, né? Inclusive trouxemos aqui o engenheiro que na época fez a recuperação de um rio da capital da Coreia do Sul, né? E que era exatamente tipo um Arrudas, né? E eles desmontaram toda a vista, parece que tinha em cima, voltaram o rio ao leito. O rio hoje é um lugar de lazer no centro da cidade, Seul, né? Ou seja, a gente mostrou que não era sonho, né? O último que a gente fez, né? O último encontro nós fizemos, acho que em 2018, né? E trouxemos inclusive o representante de Medellín, né? E é impressionante, Medellín, quer dizer, não é um país lá muito rico, nós estamos falando da Colômbia, né? Mas como eles têm um planejamento urbano, né? Recentemente eu vi, eles estão fazendo um planejamento de corredores ecológicos, né? E eles foram recuperando o Medellín. É interessante que o representante falou de uma forma muito clara que lá você tem um planejamento urbano que transcende o prefeito. Ou seja, você tem um projeto de cidade, né? Esse projeto de cidade incorpora pessoas, rios, água, biodiversidade, né? E seja quem for que entre, ele vai pegar esse projeto em algum momento. Então você vai sequenciando um projeto, né? E vai dando desdobramento a eles, né? Aqui em Belo Horizonte, eu cito só um bom exemplo, para não falar que a gente também só fala de fora, né? Além do exemplo do Denubes, mas o Denubes depois foi paralisado, né? Ele foi deixado de lado como modelo e não foi retomado até agora, né? Mas aquele projeto para construção e proteção de encostas, né? É um projeto antigo da prefeitura, porque aqui era muito comum nas épocas de chuva, como Belo Horizonte é muito acidentada, né? Então nas regiões de vilas e favelas, às vezes o tipo de solo era muito friável, né? Tinha uma facilidade de deslizamento. Então começou a fazer um projeto de encostas. Então isso vem sendo uma política pública que tem mais de 20 anos. Resultado que hoje, apesar de às vezes as trombas d'água que a gente assiste em Belo Horizonte, praticamente a gente não teve mortos mais, né? E já teve épocas em que a gente tinha números significativos de óbitos por conta disso. Isso mostra que a política pública, uma vez colocada, né, no trilho, ela vai se compondo uma política educativa, pedagógica, contínua, né? Quero até pegar o exemplo da Lagoa da Pampulha, né? Que é o nosso cartão, vamos chamar de postal, mas ultimamente não é tanto assim. É um bom exemplo, né? É uma lagoa que foi construída na década de 1930, né? Com água absolutamente limpa. Até a década de 60 era uma lagoa navegável, pescável, né? E nadável, vamos chamar assim. Ou seja, você podia fazer todas essas coisas, né? De 1960 para frente, ela só foi virando um depósito de lixo e esgoto por conta dos córregos que vêm principalmente de Contagem, mas alguns de Belo Horizonte, né? Ou seja, nós desenhamos a morte da lagoa. E hoje nós não temos uma política verdadeiramente de continuidade para salvar a lagoa. Existem pipocos, né?
De vez em quando alguém lembra, a imprensa chia, a sociedade reclama, a gente grita e aí se faz uma ação pontual, né? Mas você não tem uma sequência, né? Então não tem lógica. Políticas ambientais, elas só vão frutificar se elas tiverem absolutamente uma continuidade temporal. Porque com a natureza é assim. A natureza não criou o que ela tem aí de patrimônio da noite para o dia, ou sem até uma lógica da própria natureza, né? Quem entende de biologia sabe que você tem ali, por exemplo, em relação às plantas, tem as plantas que fazem uma primeira etapa, né, junto ao solo. Então são sucessões que vão formando gradativamente uma mata e uma floresta. Então quando você chega e fala, eu vou desmatar 30 hectares, isso devia ser considerado um crime. Porque você vai desmatar, você vai destruir um processo natural que não se fez em 1 ano, em 2 anos, em 10 anos, em 100 anos. Você vai destruir, né, um processo que levou, às vezes, muito mais do que isso para se edificar. Ah, não, mas nós vamos plantar árvore. Plantar árvore, meu amigo, você pode plantar, mas uma floresta é outra coisa. Você não substitui um monte de árvores esparçada por uma área de mata adensada. Isso não existe, né? Então são essas escolhas que a cidade vai fazendo, né? E que a gente, enquanto Manausão, sempre defendeu. Olha, precisamos revitalizar os córregos, revitalizar os cursos d'água, para que a cidade possa ser permeável, né? A água possa fluir, né? E a gente possa ter áreas verdes, porque também uma cidade estufa, num efeito climático, é absolutamente catastrófico. E é o que nós temos, uma cidade montada toda no cimento, concreto e aço, né? O futuro disso é muito ruim, né? Então, e a gente está ficando atrás nas soluções, né? A gente tem acompanhado, porque isso o projeto procura fazer, né? Hoje, a própria China, que foi tão criticada do ponto de vista ambiental, tem hoje preocupações com as cidades e está formando, né, o que se chama cidades esponjas, né, que tentam exatamente incorporar as águas no cenário, com cenários extremamente bonitos. Ou seja, não é falta de tecnologia, não é falta do conhecimento, é o contrário. É o conhecimento às avessas, o não levar em conta determinados saberes, né, que leva ao que nós produzimos. Então, não há que se contestar o que está aí. O que está aí é fruto da nossa prática, da nossa política, da nossa engenharia que a gente constrói das cidades, né? Que cada vez exclui mais as pessoas, torna as pessoas mais distantes, né? As nossas vias são cada vez para transitar veículo e não para aproximar as pessoas. Então, enfim, você vai fazendo também uma aridez social, um distanciamento, né? Aí todo mundo começa a ficar depressivo, todo mundo vai para o psiquiatra, todo mundo vai tomar remédio, porque não dá conta da solidão dentro de um grande centro urbano. Você vai falar, mas isso é uma loucura. É loucura mesmo, né? Onde você deveria ter convivência, né? Você tem afastamento, tem distanciamento. Às vezes, o único choque ou interação que você tem com outro indivíduo é de raiva, é de agressão, né? Porque você já está tão no top que um deslize, uma aceleração maior, um problema no trânsito vira um estresse coletivo, né? Então é isso. Eu acho que o projeto sempre teve clareza de que esses modelos que a gente constrói são responsabilidades coletivas.
decisões políticas, decisões econômicas, né? Que às vezes nos afastam da solução e acabam nos trazendo mais problema. A mudança climática como um pano de fundo, né? Mas ela por si não é só o determinante desse processo, né? A gente não vem fazendo, né, uma política pública, por exemplo, né, de proteção e revitalização dos rios, né? As pessoas distanciaram tanto da natureza que elas acham que a água que bebem em casa é alguma coisa que vem da tubulação, né? Mas a gente sempre discute isso aí porque as pessoas têm essa dimensão, né? Que a água vem do cano. A água não vem do cano, né? A água vem do rio, vem de um manancial, né? Se esse manancial secar, absolutamente não vai ter água no cano, né? E o que a gente vê é isso, quer dizer, porque se culpa a chuva. Vamos lá. Você tem um ano, tem 365 dias, tá? No melhor dos cenários, vamos dizer que chova 45, 50 dias no ano. Não vai chover mais do que isso. É uma média, né? Aí você fala, mas de onde vem então a água que alimenta os rios durante mais de 300 dias? Vem exatamente da possibilidade dela ir para o solo, entrar na capilaridade, abastecer os lençóis e os pensóis gradativamente irem alimentando nascentes que vão fazendo a vida fluir. Isso é um mecanismo que foi criado por milênios, né? E aí tem uma diferença, porque uma coisa é você encher uma caixa d'água em casa, outra coisa é você recompor esses reservatórios, né? Porque, por exemplo, um poço artesiano, um poço desses comum, né, de água, de cisterna, esse lençol mais superficial se recupera numa chuva. Mas o mais profundo, um artesiano, por exemplo, é um lençol que você recupera a cada 40, 50 anos de chuva contínua, né? E tem outros aquíferos, por exemplo, que foram formados há centenas de anos, milhares de anos. Então, você ir lá e chupar, né, é um processo muito fácil de fazer. Só que você esquece, né, que isso precisa ter recarga, né? Então, na medida em que eu desmonto essa estrutura de recarga, de remontagem, eu vou fazendo cada vez, eu vou me autolimitando. Por isso, cada vez está mais difícil e a gente sempre fica beliscando ali a escassez hídrica, né? O colapso hídrico. Por que a gente fica sempre flertando com isso? Exatamente porque eu não tenho mais essa capacidade de armazenamento que eu tinha no passado. Entendeu? Eu fui perdendo isso. Então, resultado, hoje, concordo, nós somos muito mais dependentes da chuva. É como se o rio só existisse em período de chuva, né? Então, se tem chuva, tem rio. Se não tem chuva, não tem rio. Mas espera aí, e aí? O que nós vamos fazer os 300 dias do ano? E sempre foi uma solução essa. Primeiro, se acaba com a água do rio, né? Os projetos de irrigação são muito nesse modelo. Não dá mais para puxar a água do rio. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer poço. Vamos botar, né, irrigação, né, com pivô, por exemplo, né? Só que aquilo funciona durante um tempo. Chega num momento, né, é como se você não conectasse a água do rio com a água do... Porque quando chove, o que a natureza tenta primeiro é recarregar o lençol para depois vir para a água superficial. Então, quer dizer, como ela não consegue fazer esse jogo mais, então falta água tanto na superfície quanto está faltando no lençol lá embaixo, né?
Então, isso vai nos afastando. Qual o grande problema na nossa região metropolitana? Nós dependemos de 2 cabeceiras de rio, ou seja, nós estamos num lugar aqui que geograficamente já não é favorável para um abastecimento, porque cabeceira de rio é onde o volume hídrico, né, a quantidade de água, a vazão, é menor. Né? Se a gente estivesse na foz, não seria tanto problema, porque eu teria vários tributários e eles fariam recarga para mim. Né? Mas não é o caso, nós estamos nas cabeceiras. Né? Nós não moramos em beirada de praia, não temos nem como dessalinizar água, entendeu? Então, a nossa situação, enquanto capital, né, eu diria que é de uma fragilidade enorme. Né? Num quadrilátero em que a mineração disputa tete a tete cada espaço entre o quadrilátero aquífero e o ferrífero, essa luta, então, fica cada vez mais justa, né, e complexa, né, porque cada vez mais eu vou diminuindo as possibilidades de recarga. Né? Então, isso sempre nos coloca um desafio de futuro. Né? E vou dizer, quer dizer, a gente ainda tem um pouco de sorte, porque o Velhas aqui na região do Alto é uma região muito encaixada, né? O Vale do Velhas, então, montanhoso. Isso aqui ainda salvou um pouco alguma coisa aqui para cima, né? Mas se não fosse isso, e se todas as cidades que nos tivessem em volta fizessem o que Belo Horizonte fez, né? De impermeabilizar tudo, acabar com tudo quanto é área verde, meu amigo, nós já estaríamos no fundo do poço há muito tempo, né? E as cidades, inclusive, reivindicam isso, né? Quer dizer, por que Belo Horizonte pode e eu não posso fazer isso, né? Então, ou seja, o pior dos cenários, né? Cada um quer fazer do seu território um território potencialmente mais ocupado, mais desordenado, mais colapsado, né? E isso vai fazendo um efeito sinérgico, né? Isso só vai potencializando o dano coletivo. Eu acho que, como eu estou falando, eu acho que cada centímetro aí, né, desse território hoje é importante, né? Então, à medida que eu faço a expansão, sem levar em conta que essa expansão ela leva em consideração também a perda desses aquíferos, né? É difícil pensar num cenário que não seja ruim, né? Porque você tem, por exemplo, onde a MBR, depois a Vale, explorou ali na própria Serra do Curral, né? Tem um buraco enorme lá, uma cratera lá cheia de água. Só que é uma água que você não pode usar, né? Tem contaminante nela, tem, enfim. E outra coisa, não é a mesma coisa que um aquífero, né? Aquilo é um depósito de água, né? Então, eu acho que essas coisas têm que ser revistas. Como eu falei, né, eu acho que nós temos dilemas do ponto de vista econômico, ambiental, social e político, né? Que ou a sociedade reescala os valores, né? E diz, olha, para mim a vida é o principal a ser preservado nessa sociedade. E para ser preservado, ela pode ser utilizada, sim, com parcimônia sempre, né? E entendendo que não dá para fazer disso aqui uma expropriação eterna, né? Então, acho que a gente vai ter que equilibrar e repensar como rever esse modelo, né? E que é complexo porque ele não depende só de decisões
voltando a Drummond, né, dessa rua onde a gente mora. Depende de decisões do mundo, globais também, né, que fazem com que a escalada cada vez maior do poderio econômico, da demanda, né, sem medida por matéria-prima, por esse processo todo, né, nos leve a essa devassa geral, né? Então, eu acho que se a Inconfidência Mineira, naquela época, surgiu pelo problema dos impostos, né, que a coroa cobrava, né, talvez a gente tenha que fazer uma inconfidência, né, contra a expropriação da natureza que nos está sendo roubada, né? E essa é irreversível, né? Essa é aquela que, uma vez retirada, né, não tem como repor. Este é o nosso problema, né? Nós não estamos podendo falar que uma coisa vai substituir outra, né? O que pode substituir uma Serra do Curral, uma Serra da Moeda, uma Serra do Gandaréu. Que a gente saiba, nosso conhecimento humano não vem isso não nos permite, né, idealizar um outro cenário, né? Eu acho que a gente tem um dilema, né? Eu fico pensando, quando a gente fala da natureza humana, né, se estamos retirando a natureza, o que vai sobrar de humana, né? Eu acho que essa é uma questão que está colocada. Me preocupa até para o futuro, e que não está distante, né? E essa é uma outra preocupação que a universidade tinha que antecipar, o que vem aí com a inteligência artificial. Me preocupa muito que até a faculdade de pensar, de elaborar da raça humana, possa estar efetivamente até em xeque, né? Porque, de repente, eu posso utilizar da inteligência, como já está sendo usada de uma forma do dia a dia, né, para produzir informações desqualificadas, para desqualificar o conhecimento, para produzir, como você disse, uma contra-informação, né? E isso já sendo feito de uma forma, né? Hoje, a gente já assiste a possibilidade de países interferirem na escolha política de governos de um outro país. Isso é muito sério, muito sério. E na medida que essas tecnologias estão extremamente avançadas e que a gente, inclusive, no dia a dia aqui, pouco sabe do que já tem programado e colocado por aí, né? O quanto complexo esse mundo pode se tornar, até no tomada de decisão, né? Porque cada vez mais a gente pode ser alienado das tomadas de decisões, né? Pode ser que a gente, de repente, pensar daqui a uns 50 anos um governo cibernético, né? Um governo que decide por algoritmos. Então, você entra aqui, sai com uma decisão do outro lado, porque esse vai ser tudo processual, né? Então, esse é o problema, né? O Guimarães Rosa já falava que o importante não é o ponto de partida ou a chegada, mas é o trilho, como é que você vai caminhar, né? Então, na medida em que eu vou criando mecanismos, né, que cada vez tiram do ser humano o poder de decisão, né, nos preocupa muito, né? Qual o cenário de futuro que eu vou ter? Porque já nesse contexto que a gente tem de pouca, vamos dizer, qual o momento político que a gente vive hoje, né? Já é de uma pouca capacidade de permeabilidade do poder
com desejo social? Pouca. Os governos hoje são muito mais sensíveis às pressões do econômico, dessas coisas todas, do que ao seu compromisso com a sociedade como um todo. Na medida que cada vez mais eu crio mecanismos, né, que potencialize a tomada de decisão, né, eu fico pensando como é que vai ser isso. Não está muito longe, eu penso que de repente, e já vi até projetos nesse sentido, não aqui no Brasil, mas de você ter inteligência artificial para fazer consulta médica. Isso não é difícil, porque se você pensar a medicina, ela trabalha com algoritmos mesmo, verdade? Você vai tomando, você tem isso, tem aquilo, tem aquilo, quer dizer, você vai formando hipótese, né? Então, por que não substituir médicos por inteligência artificial, que você dite para ela o que você sente e ela manda para você fazer um exame ou mesmo... Então, nós estamos num dilema civilizatório que tem que ser repensado, né? E quem toma essas decisões não são nós, dia a dia. Isso é tomado no âmbito do superpoder, né? Você pega um cenário, por exemplo, um Elon Musk da vida, o cara tem mais dinheiro que mais de 150 nações do mundo. É brincadeira isso? Quer dizer, o cara é uma potência mundial. Ele respeita o governo? Não tem porquê. Ele é acima do poder, né? Então, estou dizendo que nós estamos realmente numa encruzilhada, e aí, realmente, nesse mundo das encruzilhadas, né, existe uma construção determinada de contra-informação, né, de uma criação, porque quando você... Isso é próprio do ser humano, né? Quando se vê numa situação de crise, de cataclisma, a sua tentativa é de se agarrar ao mais conservador, ao mais físico possível para você se salvar. Então, esse é que é o perigo. A gente se agarrar a boias furadas, entendeu? A soluções equivocadas, a governos equivocados, né, que vão nos empurrar mais ainda para o abismo, né? Porque esses governos que se baseiam nesse terror, nessa formulação de política pública, né, retirando da sociedade cada vez mais poderes e transferindo, né, para alguns e para poucos, ou para entidades econômicas, e quem sabe amanhã até para instituições ou para inteligências artificiais, como será, né? Quer dizer, nós podemos ter governos altamente eficientes e altamente destrutivos, né? Então, é uma dificuldade de pensar cenários. Eu fico pensando que a universidade ainda tem um papel importante de construção da sociedade. Ela ainda é ouvida, né, em alguns momentos e algumas situações, mas ela tem que sair dos muros, né? Voltando à nossa origem aqui, se a universidade se encastelar, se continuarmos produzindo tese para nós mesmos, conhecimentos para nós mesmos, né, sem jogar para a plateia, sem jogar para a sociedade, sem trazer a sociedade para esse debate, nós vamos provocar, sim, um clima de omissão. Nós vamos ser omissos. Por quê? Eu lembro de uma fase escolar que dizem que até é bíblica, mas eu nunca localizei, né? Que há muito, quem é dado, muito será cobrado, né? E a universidade é isso. A universidade é pública.
A universidade tem dinheiro público. A universidade tem um conhecimento que ela tem obrigação de compartilhar com a sociedade, né? Eu fico meio preocupado com essa universidade produtivista, né? Cada vez se exigindo dos professores cada vez mais produção, artigos, artigo nas quali, não sei o que e tal, e distanciando cada vez mais, né? Cada vez menos a extensão é valorizada, né? Até em termos de progressão dos próprios profissionais, né? E isso é desqualificado academicamente, quando talvez fosse o papel primordial dela, né? Centrar na divulgação daquilo que ela produz, porque isso pode mudar o mundo. Aí ela se encastelar, ela só vai ser conivente, né? Com essa não mudança do mundo. Ou vai assistir, né? De cadeira. Bom, quer dizer, quanto ao projeto Manausão, né? A gente sempre procurou vincular, entender que realmente a água, por ser um elemento essencial à vida humana, né? Biologicamente dizendo, ela pode ser em si mesmo um fator preditivo de saúde, né? Ou pode ser também um elemento que gera, né, muita doença. Então, eu falei, uma água contaminada, e aí, né, como a água é um diluente, né, para a água vai tudo, né? Então, nós temos aí o agrotóxico, né, quer dizer, todos esses tóxicos da vida acabam caindo nas águas, né? O esgoto não tratado, ele leva todos os agentes microbianos para dentro da água, né? Enfim, todo esse cenário, tanto de degradação e de contaminação química, né? E microbiana, ela se traduz nesse cenário aí, né? Por exemplo, as nossas estações de tratamento de água foram feitas para segurar micróbio, né? Mas ela não foi feita para segurar agrotóxico, não foi feita para segurar metal pesado. Então, mesmo a água que a gente consome tratada não é uma água absolutamente isenta, né, de contaminantes, né? Ou seja, esse cenário, né, de contaminação hídrica permeia o nosso dia a dia, né? Tem a ver com a nossa qualidade de vida, né? Se você juntar isso com o que a gente consome da produção de alimentos, né, que vem carregada também de agrotóxicos, né? E um grande problema, por exemplo, dessa contaminação química é que ao contrário das doenças microbianas que dão uma dor aguda ou diarreia, e você fala, não, estou assim porque eu bebi aquela água, né? Os contaminantes químicos, aí no caso, eles acabam provocando problemas a longo prazo, né? Eles têm efeito cumulativo, né? Então, eles aumentam a incidência, por exemplo, de câncer, de fígado, de pâncreas, do aparelho digestivo, porque é um aparelho de choque, né? A água passa pelo aparelho digestivo primeiramente, né? Então, muitas vezes você fala, pô, mas de onde é que o cara conseguiu tirar uma doença ou aparecer o sujeito tipo da doença, né, nesse sentido? Acontece que, por ser crônico, é mais difícil você comprovar a relação causa e efeito, né? Esse é o dilema. E aí você tem, né, que a gente procurou, inclusive em algumas publicações que a gente fez, é mostrar que esse efeito existe, né? Ele não pode ser negligenciado,
né? Existem pesquisas já muito bem comprovadas, né, de longo prazo, mostrando que quando essa exposição ela é contínua e permanente, ela provoca esses efeitos, né? Enfim, então, a água, resumindo, ela é uma fonte de vida, de saúde, mas também pode ser de uma doença coletiva. Do Rio das Velhas? Que ele é absolutamente um forte, um resiliente, né? Porque você imagina que a história de Minas toda, ela passa por aqui, né? O primeiro ouro foi exatamente achado em Ouro Preto, na cabeceira do Vélez, né? Depois a gente teve o ciclo de diamante e diamantina, depois entrou esse ciclo do minério aqui nessa região e depois ainda veio a urbanização pesada de Belo Horizonte, né? Então, eu diria que ele ter passado por todos esses ciclos, né, e ainda estar vivo, só isso já o torna um resiliente, né? Porque ele foi absolutamente, altamente impactado, né? Vamos dizer que a gente tem ainda cianeto, né, da época do ciclo do ouro aqui, ainda na calha do rio, tem uma ideia, né? Então nós temos ainda, vamos dizer que o leito do Vélez, se você for ali pesquisar, tem o leito da história de Minas, né? Então eu diria que ele é um resiliente, que ele é um resistente e que, por isso, né, a nossa luta histórica, tendo ele como um elemento central, é um desafio para a gente dizer da capacidade ou não de mudar essa história, né? De torná-lo perene, né? Quer dizer, melhor, né? Torná-lo ainda um rio, né, que mantenha sua integridade, sua biodiversidade e mantenha-se vivo, né? Até porque a capital não sobreviverá a uma extinção do Vélez, né? Então, é isso.